Escola Espaço Integral da Criança, do infantil ao 5º ano, com professores graduados e pós-graduados. Acompanhamento psicopedagógico e todo o espaço com câmeras de monitoramento. Na Rua João Pedro dos Santos Oliveira, 255, Vila Rica, Jaboatão. Ligue 3023 7054 e 98622 5283. EIC, o projeto educacional começa aqui! Olá, bom dia, 4º ano. Olha a tia Silvana aqui para a nossa aula de História, tá certo? Hoje vamos finalizar a nossa 2ª unidade, tá certo? Daqui para frente é somente revisar o que a gente já estudou em sala de aula, tá? Mas antes vamos agradecer a Papai do Céu por mais um dia de vida que Ele nos dá de presente, tá? Então, vamos fazer a nossa oração, vamos juntar as nossas mãozinhas e agradecer a Papai do Céu. Papai do Céu, obrigada por mais um dia, obrigada pela minha saúde e pela minha vida, Papai do Céu. Que o Senhor nos proteja e nos guarde de todos os males. Amém. Então, agora, a tia pede a vocês que peguem o livrinho de história de vocês e abram na página 75, ok? A tia vai aguardar um minutinho enquanto vocês pegam aí o livro de vocês. E aí, criança, como vocês estão? Estão bem? Gostaram do Dia das Mães? Passaram com as mães de vocês? Muito bem. Nada de aglomeração, né? Isso, perfeito. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida hoje vai falar sobre a chegada de quem? Dos povos indígenas, tá certo? Então, os portugueses, quando eles chegaram nas nossas terras brasileiras, eles já encontraram quem foi? Vocês lembram? Então, os portugueses, quando eles chegaram às terras brasileiras, eles se depararam com os povos indígenas que já tinham morada nas nossas terras. Então, cada qual tinha sua cultura e sua organização. Então, os portugueses tinham a sua maneira de vida, seu jeito de viver, e os índios tinham a sua cultura também. Então, os indígenas, que são os índios, eles respeitam muito a mãe natureza, não é isso? Que a tia já falou para vocês, que os índios, eles têm tanta veneração pela mãe natureza, que eles não chamam de natureza, eles têm a natureza como mãe. Por que como mãe? Porque é da natureza que os índios tiram tudo o que eles precisam para sobreviver, porque eles vivem da caça, da pesca, não é isso? Então, eles não procuram nada fora da natureza para sobreviver. Então, os portugueses foram os primeiros grandes navegadores a fazer a primeira experiência e se aventurar para descobrir novas terras pelo mar, tá certo? Pelas águas. Portanto, as caravelas de Cabral, que saíram de mar afora para procurar o quê? Procurar novas terras. Foi quando Cabral chegou nas nossas terras e já encontrou os povos indígenas, tá certo? Então, logo de primeira, o que aconteceu? Cabral ficou admirado com a maneira de ser, a maneira dos índios viverem, porque os portugueses, eles usavam o quê? A cultura deles era usar muita roupa, e os índios, eles não usavam roupa nenhuma. Então, foi um choque de cultura muito grande, não é isso? Então, ao longo do tempo, as culturas indígenas e europeias ocorreram diferentes relacionamentos, muitas vezes conflitos, imposições, cultura de escravidão. Vocês lembram que a tia falou na sala de aula que os europeus, eles tratavam os índios como escravos? Vocês lembram que a tia falou na última aula? Então, os índios, muitos deles foram tratados como escravos. Eles trabalhavam para os europeus
sem direito a receber salário. Então, eles foram muito massacrados, tá? Então, apesar da resistência de vários povos indígenas, os portugueses fundaram a primeira vila no Brasil em 1532. Vocês lembram como é o nome dessa primeira vila? Foi a Vila São Vicente, não foi isso que a tia falou para vocês? Então, a Vila São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses no Brasil. Então, daí foi que quando começou a colonização, começou a povoar o nosso território brasileiro. Então, como é só uma revisão, a tia pede a vocês que concluam a atividade que a gente passou, respondeu a página 174, agora vocês vão concluir a atividade da página 175, respondendo, marcando um X. Então, a tia vai ler para vocês as perguntas e vocês em casa já vão ter lido o texto anterior e vocês vão responder, tá certo? Aí tem assim, a letra B. Qual foi o tipo de relação estabelecida entre os índios e os portugueses no texto? O texto que a tia está se referindo é um texto que tem na página 74, tá certo? Aí vocês vão marcar um X. Tem 3 alternativas, mas só uma está correta. Letra C. O que os europeus recebiam dos povos nativos? O que era que eles recebiam dos nativos? Hein? Vocês vão ver aí bem direitinho. Se vocês fizerem uma boa leitura do texto, vocês vão me saber responder qual foi o benefício que os europeus recebiam dos povos nativos que viviam lá nas terras brasileiras. Então, essas são as 2 questões que faltam para a gente concluir o nosso assunto do Brasil colonial, tá certo? Então, vocês respondam que na próxima aula, que será presencial, em nome do Senhor Jesus, a gente faz a correção, tá certo? Para começar as revisões, tá certo, crianças? Que está com saudade de vocês, mas só são 4 aulas online, tá? As próximas serão presenciais. Tia deixa para vocês um beijo e até a próxima aula, crianças.